procurar um lugar para erguer um altar. E ele encontra essa eira para para erguer um altar. No versículo número 23 ele diz assim: então disse Ornã a Davi era rei, e ele disse assim: toma-me, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi entendia que precisava oferecer algo para Deus. Ornã se dispôs a oferecer aquela terra para ele, se ofereceu os animais para ele, o trigo, para que ele pudesse oferecer um holocausto para Deus. Davi: não, eu não quero oferecer para Deus nada que não me custe alguma coisa. Alguns de nós somos desafiados a cortar o cabelo, a raspar a barba. Já começamos sacrificando, custando alguma coisa. E eu entendo que a oferta, muitas das vezes, ela precisa custar alguma coisa para nós. A oferta não pode ser algo que está sobrando. Não, isso aqui está sobrando, eu vou dar para o Senhor. Não. E eu conversava com a Fernanda, não que os outros anos o nosso voto foi um voto fácil e simples de dar, mas esse ano vai custar muito mais para nós. Eu falei assim: Senhor, é isso que o Senhor quer de nós, é isso que nós vamos oferecer a Ti. Nunca ofereça para Deus algo que não te custe nada. Ofereça para Deus algo que te custe, algo que tenha valor para você, porque se tiver valor para você, terá valor para Deus. Se tiver importância para você, terá importância para Deus. E sabe mais o que? Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando a gente está dando com o nosso coração. Não precisamos fazer como os escribas e os fariseus, que iam em praça pública para poder se aparecer. Não. Faça algo que custe para Deus, mas que também mova o seu coração. Fique de pé. Senhor Jesus, aqui estamos esta noite. Queremos Te ofertar, Senhor. Queremos devolver o dízimo do Senhor. Mas assim como Davi fez e entendeu, Ornã se dispôs a dar a ele tudo aquilo que ele precisava para fazer um altar a Ti, mas ele não quis. E nessa noite também nós não queremos Te oferecer, Senhor, nada que não nos custe. Queremos Te oferecer algo que tenha valor para nós, que tenha significância para nós, que tenha importância para nós, ó Deus. Que o Senhor se agrade da nossa oferta, que o Senhor fique feliz com aquilo que vamos devolver a Ti, Senhor. Que seja com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo, com as nossas mãos limpas. Que haja sinceridade, que haja verdade nesse momento, Senhor, de Te ofertar, de devolver parte daquilo que nós temos confiados a Ti, Senhor. Receba a nossa oferta, mas que o Senhor também nos receba, Senhor, como uma oferta viva a Ti, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe a sua oferta, você vai depositar na salva. Você que trouxe o dízimo do Senhor, vai vir até aqui à frente, para que possamos orar. Você que trouxe o seu voto, de 1.200 ou mais, de R$600 ou de R$120,
vem até aqui à frente, que o apóstolo vai orar por você. E ao Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Meu Deus, que unção é essa, amados? Que presença nesse lugar. Nós estamos no 5º dia. É uma unção que quase eu não consigo me manter de pé. E vai chegar um dia em que todos vocês vão receber a imposição das mãos. E nesse dia, se prepare para a grande virada da sua vida. Amém? Simone, a senhora que vem está aí? Cadê ela? Cadê? Como é que é o nome dela? Tem uma senhora que vem lá do final da rua 219. Fica de pé, senhora, eu quero te conhecer. Está com os filhos aí? Irmão, você tem noção? Quem sabe onde fica a rua 19? Essa mulher vem a pé, irmãos. Todo culto. Nos 12 dias, eu quero que você aplaude Jesus pela vida dela e os filhos dela. Isso é forte demais. E Deus. Deus. Oi? É mesmo? É um sacrifício. É um sacrifício, mas Deus aceita o nosso sacrifício, a nossa caminhada. Eu quero chamar o presbítero Disseu. Tem testemunho, irmão, para contar para a gente. Liga aí o microfone do varão. Tá aí, isso. Peraí, irmão, Juan vai acordar ainda. Não, tem que estar ligado assim. Isso. Paz, Senhor, para a igreja, amém? Hoje, pela manhã, eu passei uma mensagem para o apóstolo, né? Falando da... a gente não pode deixar de contar as bênçãos, né? Aí, por incrível que pareça, hoje eu conversando com o pastor Fábio, né, que a gente trabalha junto, e até lembrei, falei assim, poxa, ano passado, nesse mesmo dia, no dia 5 de janeiro, eu estava dando um testemunho aqui, no mesmo dia. Eu não lembrava, depois que passou que eu fui lembrar. Foi a respeito do meu carro, ano passado, que eu fui roubado no dia 4 de janeiro, né? E no dia 5 eu dei o testemunho aqui que eu tinha recuperado o meu carro. Deus restituiu. Né? Sem problema nenhum. A única coisa que levaram foi a chave do carro e o documento. Não sei por que eles fizeram isso, mas o restante estava tudo intacto. E hoje, foi a respeito de ontem do pastor Alex. Né? Que o pastor Alex falando aqui das bênçãos, né? Que aparece dinheiro. E aí, isso eu não duvido porque já aconteceu comigo outra vez e aconteceu ontem, na hora de eu fazer a oferta do voto. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei, poxa, eu queria dar o voto hoje. Acho que eu vou ter que ir lá na farmácia sacar o dinheiro que eu quero dar o voto hoje. E peguei a carteira, falei, não, vou dar uma olhada na carteira. Olhei na carteira, tinha a quantia certinha do meu voto, sobrou R$2. Eu falei, Jesus do céu, não é que o profeta, né, profetizou e o dinheiro apareceu na minha carteira, porque eu tinha certeza que eu não tinha esse dinheiro dentro da minha carteira. Eu tinha certeza, porque eu botei uma quantia dentro da minha carteira, eu falei, vou botar uma quantia para mim comprar alguma coisa, dar oferta, né, que eu gosto de todos os cultos dar uma oferta, e contei o dinheiro, falei, Jesus do céu.
sobrar R$2, né, apóstolo? É. Falei, poxa, é a honra e glória do Senhor, né? A outra bênção, são duas, né? A outra, que ano passado eu pedi no meu voto uma porta de emprego, e Deus abriu essa porta de emprego. No dia 22 de novembro, né? Eu assinei a minha carteira, eu comecei a trabalhar, e hoje está fazendo 45 dias que está vencendo a experiência também. Então, a gente fala assim, está vencendo a perigosa, né? Então, a perigosa venceu. Então, é mais uma bênção que Deus me deu, que foi a portas abertas. Tá? Por honra e glória do Senhor, agradeço a minha oportunidade. As Amém? palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. O Fernando não está aí não, né? Cadê o Fernando? Mas o Fernando lá de Campo Grande? É verdade que apareceu dinheiro na conta da sua esposa? Olha lá, irmãos. Ali, ela ali, ó. Apareceu, irmã? A palavra liberada ontem aqui pelo profeta. Hoje apareceu. Aqui, irmã, olha, vamos rachar, hein? As palmas louvam ao Senhor, amados. Quem não crê, não crê. Nós estamos numa atmosfera de milagres. Meu Deus do céu. Que isso? É muito poderoso que Deus está fazendo. Glória a Deus. Eu quero, queridos, nesse momento, ler com vocês a palavra. A minha esposa sempre carrega a minha Bíblia, dentro da Bíblia fica o sermão e hoje ela esqueceu. Então eu vou ter que pregar com um telefonezinho rosa aqui, com letrinha pequena. Vamos ler o texto da palavra de Deus que está em segunda. Vou ler outro texto. Vou ler em Hebreus 13:7. Hebreus 13, versículo 7. Lembre-se de seus líderes, que lhes ensinaram o quê? A palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Em outras versões diz que nós temos que imitar a fé dos nossos líderes. Você precisa imitar a fé dos seus pastores. Você precisa imitar a vida de oração dos seus pastores. Mas imitar não está errado, irmãos. Muitas coisas que o ser humano faz, que nós fazemos, são coisas que a gente aprendeu de alguém. Ninguém nasceu sabendo pregar. A gente ouviu alguém pregar e a gente se espelha em alguém. Você se espelha na vida de alguém que ora e você se espelha na vida de quem é liberal para dar oferta, para devolver o dízimo. Você se espelha na vida de um pastor que é um exímio apacentador de ovelhas, cuidando de pessoas. Você é influenciado pelo ministério de dança. Você é influenciado por quem toca um instrumento. Você viu alguém tocando, te chamou a atenção e você foi influenciado. Tudo na natureza se transforma e tudo se copia. Imitar não é errado. Quando você imita algo bom que você notou em alguém, a palavra está nos instruindo a seguir o exemplo, a imitar a fé dos nossos líderes do passado. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso que eu estou falando, porque quando o texto diz imitai, eu lembro do próprio Jesus Cristo, que ele diz: eu não faço nada de mim mesmo, as coisas que eu faço,
eu faço por causa do meu Pai. Ele me instrui, Ele me ensinou e Ele me guia a toda a verdade. Depois o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E outras vezes ele falou: sede meus imitadores como filhos amados. Primeiro ele diz: sede meus imitadores como eu imito a Cristo. Ele disse: o que eu sei eu aprendi do Senhor. E ele fala isso na ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, 23. O que eu recebi do Senhor, o que também... Uma salva de palmas para ela, gente. Sorte dela. Vocês tinham que ter aplaudido mais, porque Deus deu livramento para essa mulher hoje. Toma, irmã. Rosinha não. Então, quando nós lemos as Escrituras e vemos que ele disse na ceia: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. O que eu recebi direto do Senhor é o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos. Paulo está falando que o modelo de ceia que ele aprendeu a ministrar à igreja de Coríntios, ele não recebeu, não aprendeu com apóstolo nenhum. Ele aprendeu direto com Jesus Cristo. Se você pegar Gálatas 1 e Gálatas 2, você vai ver que Paulo ficou por cerca de 14 anos num deserto, só comendo o maná do céu, só na presença, 14 anos. Esses 14 anos que Paulo ficou ali, recebendo de Deus, aprendendo de Deus, estudando as Escrituras, amado, foi que fez Paulo escrever tanto quanto ele escreveu. Quanto mais tempo você gasta com Deus, mais extenso, maior será o seu ministério. Se você quer um ministério profundo, você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Todos nós temos um ministério, amados. E eu quero, em nome de Jesus, que esta igreja, os ministérios não sejam superficiais, mas que os nossos ministérios sejam profundos. Que a nossa palavra seja uma palavra poderosa. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje, continuando a mensagem de ontem, que ontem eu falei sobre os personagens bíblicos e o exemplo deles sobre a oração. Hoje eu quero falar de dois grupos. Um grupo de um pessoal do século passado, são nomes não muito comuns para você, mas o que esses homens escreveram sobre oração, eu preciso compartilhar com você, porque a gente precisa imitar a fé deles. Então, a mensagem anterior, eu falei desses personagens bíblicos, mas a história conta de outros homens que galgaram sucesso e êxito praticando a oração. E nesta mensagem eu quero classificar dois grupos, como eu já disse. O primeiro é de pessoas mais recentes, que inclusive eu convivi com elas, e eu sei contar as experiências de orações que elas têm, que elas tiveram. São pessoas que, ao meu ver, são incríveis, e eu me espelho nessas pessoas, eu imito a fé dessas pessoas. E outros são de pessoas que fizeram histórias no século passado. E não há dúvida, irmão, que a oração, preste atenção nisso que eu vou falar, é uma arma poderosa para quem sabe o seu valor. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: dente bom na boca? Você não sabe, né? Dente bom na boca de cachorro. O que adianta um dente bom na boca de cachorro? O cachorro não escova os dentes. Você já viu botar uma argola de ouro no focinho do porco? Para que serve? Para que serve, irmão, uma argola de ouro no focinho do porco? Ah, agora você entendeu melhor, né? Nada. O ouro só tem valor para quem sabe o valor dele. Se você não sabe o valor, não adianta te dar. Assim também, você não vai orar se você não sabe o valor da oração.
se você não sabe o que ela realmente significa. Então, alguns nomes, muito pouco conhecidos da gente, deixaram um exemplo e um legado de oração que precisam ser compartilhados. O nome como de João Calvino. Poucas pessoas já ouviram falar desse homem. Mas João Calvino, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que inclusive agora um dos pastores que se tornaram ministro do Supremo Tribunal Federal é de uma igreja presbiteriana. Os ministros presbiterianos são resultados da oração, da vida e do ministério de João Calvino. Os calvinistas. Martinho Lutero, quem já ouviu falar de Martinho Lutero? Muito bem, alguns já ouviram falar, é o nome mais conhecido, mas tem muita gente que fez história antes de Martinho Lutero, em 1517. Jerônimo Savonarola, com certeza vocês já devem ter ouvido falar. John Bunyan, John Wesley. John Wesley, quem foi membro ou viveu ou conhece até hoje a Igreja Metodista Wesleyana, uma igreja pentecostal poderosa que tem no mundo inteiro, pela oração de um homem, John Wesley, um homem. Você já deve ter ouvido falar de Ellen White, uma mulher. Ellen White foi a fundadora do Adventismo do Sétimo Dia, uma igreja gigantesca, com um canal de televisão e rádio, que até hoje mantém-se a doutrina da guarda do sábado, doutrina difícil, mas igrejas espalhadas pelo Brasil todo e mundo inteiro. Você vai pegar a vida dessa mulher, uma vida de oração. Você deve ter ouvido falar de Aimee Semple McPherson. Esta mulher foi a fundadora da Cruzada Nacional de Evangelização, hoje conhecida como a Igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja que prega: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus voltará. Eles têm inclusive um slogan que ele diz que um dia todos serão quadrangular, porque a cidade que nós vamos morar será quadrangular. Os 4 seres viventes, os 4 evangelhos, é tudo com base nisso. Você sabe como é que essa mulher começou o ministério dela? Em Londres. Essa mulher começou numa praça pública, quando Deus a chamou para um particular de oração, e ela começou a orar, e ela pegou um caixote de madeira, colocou no meio da praça. Essa é a história dela. Colocou no meio da praça e ficou apontando para cima, horas e horas ali, sol quente, ela apontando para cima. Naturalmente as pessoas passavam e começavam a olhar: o que ela está apontando? O que ela está vendo? E foi juntando gente, foi juntando gente. Quando uma multidão estava ali, olhando para ela apontado, ela começou a pregar o Evangelho. E quando ela começou a pregar o Evangelho, converteu-se um monte de gente aos pés de Jesus, e dali ela começou a montar tendas para fazer as igrejas. E aí as igrejas começaram a crescer e espalhar pelo mundo inteiro. Eu estou contando uma história, e eu estou contando esses testemunhos para vocês, porque eu não acredito que Deus nos deu esse tema de oração, só por oração. Tem gente com ministérios enormes aqui que serão destravados. Tem gente que vai crescer como nunca cresceu antes na sua vida. Porque Deus está te chamando para esse tempo. Só que, queridos, quando Deus nos chama, Ele manda a gente fazer algumas coisas fora da lógica. E esse é um medo que você tem. Tem gente rindo. Por isso que você tem medo. Mas quando você tiver, irmãos, chamando a atenção das pessoas, e as pessoas estiverem te batendo, te criticando, pode ter certeza, você está agradando ao Rei. Diga comigo: Deus, se compraz
com atos extremos. Deus ama atos extremos. Lembra de Jesus? Estavam num jantar em Betânia, chega uma mulher por trás de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Depois ela começou a beijar os pés de Jesus, e depois de beijar os pés de Jesus, ela quebrou um perfume, um vidro de alabastro de nardo puríssimo, que era um perfume que equivalia a 1 ano de trabalho. Ela quebrou e ungiu os pés de Jesus. E as pessoas começaram a criticar: para que isso? Judas disse: por que esse perfume não foi vendido e foi dado aos pobres? Por quê? E Jesus disse: o que essa mulher fez será lembrado em testemunho de todas as gentes. Prepare-se, irmãos, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você deve ter ouvido falar de A.W. Tozer. Esse homem foi um teólogo, mais do que teólogo, um escritor, um historiador, um homem que revolucionou a teologia no mundo evangélico, protestante, católico. Esse homem fala com uma sabedoria das coisas de Deus de converter cientistas. Martin Luther King Jr., você deve ter ouvido falar deste homem que foi um instrumento de Deus, que ele é conhecido por causa de um sonho, que era a união de negros e brancos nos Estados Unidos da América. Um pastor, que hoje você passa em avenidas do mundo inteiro, em todos os países vai ter uma rua, uma avenida, uma rodovia com o nome de pastor Martin Luther King. Um homem de oração. Se a gente pegar a história de muitos outros, esses nomes não são muito conhecidos, são mais conhecidos para quem fez uma faculdade de teologia, ou são pesquisadores autodidatas. Mas o importante é que eles disseram sobre a oração, e eu quero compartilhar o primeiro com você. Olha o que disse a rainha da Inglaterra. Ela disse certa vez: tenho mais medo de um crente que ora do que um exército armado. Quando agimos, colhemos os frutos de nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Quando você ora, Deus trabalha por você. Amém, gente? Quando você ora, Deus age por você. Então, a partir de hoje, para de guerrear as suas guerras sozinho. Põe o vencedor dos vencedores na sua guerra, e você vai ver o que Deus fará na sua vida. John Bunyan, olha o que esse homem escreveu. E aqui eu quero que você preste atenção. Ele diz: na oração é melhor ter um coração sem palavras, ou seja, orar em silêncio, do que palavras sem coração. Tem muita gente que chega diante de Deus com palavras vazias, não são verdadeiras, não tem sentimento. Então é melhor que você chegue diante de Deus e faça como Ana, apenas balbucie, apenas batam os lábios, do que você falar palavras que não têm sentido. Oração não é palavras sem sentido. Oração é uma conversa de coração para coração. Ele continua dizendo: orar é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo. Essas coisas dependem de tal modo uma das outras, que é impossível que haja oração sem que todas elas cooperem junto. Ou seja, o Espírito Santo, o poder de Deus, Jesus Cristo, palavras sinceras. Isto é a combinação de uma essência que chamamos de oração. E ele conclui a sua frase dizendo:
Orar sem a ajuda do Espírito Santo é como o fogo estranho que os filhos de Arão ofereceram a Deus. E qual foi a palavra que Deus deu à missionária Solange aqui? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sabe o que é isso, irmãos? Seu coração arde quando você levanta, arde quando você vem para o culto. Quando você sair daqui, o seu coração continuará ardendo. Irmãos, eu vou deitar, quando eu estou deitando, me vem palavras em línguas e eu começo a falar em línguas, deitado na minha cama. O fogo está queimando a lenha. E eu queria que você não proibisse isso, que você desse vazão a isso. Que quando você estivesse lá com arroz, fazendo arroz, mas o Espírito Santo fala assim: vá orar, desliga o arroz, deixa encruar, deixa virar papa, não importa, mas vá para o joelho e fala aquele instante com o Senhor, e deixa o Espírito Santo te levar em oração, porque certamente grandes coisas vão acontecer. Outro exemplo foi Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola, ele é antes de Martinho Lutero, ele é de 1452 a 1498, se Martinho Lutero foi 1517, então ele é alguns anos, umas 2 décadas antes de Martinho Lutero cravar as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ser o reformador protestante. Olha o que Jerônimo escreveu. Ele diz assim, olha como é que era a vida dele, aqui é mais um exemplo de vida. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia, e a sua fé crescia na mesma proporção. O que ele nos ensina? Que à medida que você ora, a sua fé cresce. Diga, à medida que eu oro, a minha fé aumenta. A sua fé vai crescendo à medida que você vai orando. Ele diz assim, frequentemente ao orar, esse homem, irmãos, orava tanto que caía em êxtase. Hoje a gente fala, no que está escrito fala em êxtase, mas hoje no nosso meio pentecostal é conhecido como ser arrebatamento de espírito. Talvez você nunca tenha ouvido falar de pessoas que tiveram arrebatamento de espírito. O arrebatamento de espírito, há pessoas que arrebatados já foram ao inferno. Há pessoas que arrebatados no espírito já foram ao céu. Pessoas que vivem uma experiência tão com Deus, como eu falei ontem daquele personagem bíblico Enoque, que andou tanto com Deus que foi transladado, que Deus o tomou para si, porque gostou tanto da companhia dele. Certa vez, enquanto Jerônimo Savonarola estava sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão, durante a qual ficou imóvel por 5 horas arrebatado, 5 horas. Quando seu rosto brilhava e os ouvintes na igreja o contemplavam. A vida de oração desses homens era tão grande, irmãos, tão profundas, que a gente precisa imitar a fé dele. Jerônimo Savonarola orava quando ele ainda era menino, ele tinha o costume de orar, e quando ele cresceu, o seu ardor em orar e jejuar aumentava e passava horas seguidas de oração. Muitos pais estão aqui, muitas mães estão aqui, avós e avós, por favor, ensine os seus filhos a orarem, ensine eles a orar o Pai Nosso, ensina eles a falar com Deus, ensina eles a buscar a face de Deus. Tira um pouco do celular, tira um pouco dos joguinhos, tira um pouco da televisão, das novelas, mas leva os seus filhos a orarem. Ensina eles o valor de falar com Deus. Ensina eles da mesma forma como você os educa a escovar os dentes, a pentear os cabelos, a arrumar a cama quando acordam. Insista com eles em orar, assim como você insiste para eles comerem legumes, porque você sabe que é bom. Não cuide só da vida física dos seus filhos, cuide da vida espiritual também. Ensina os seus filhos a orarem. A sua maior gratificação como mãe vai ser quando você vê o seu filho
trilhar os caminhos de Deus, quando você não precisar obrigá-lo a ir na igreja. Quando ele mesmo arrumar as suas próprias roupas, ou ela mesmo começar a vestir as roupas e começar a dizer: para onde você vai? Eu estou indo para a igreja, mamãe. Mamãe, você não vai? Não, eu não vou, mas eu vou, mamãe. Uma das alegrias dos meus pais eram de manhã, quando a gente acordava domingo, pela manhã, e tinha prazer em escola bíblica dominical. Meus pais não iam na maioria das vezes, mas a gente todo domingo de manhã ia à escola bíblica dominical. E eu lembro que ainda quando éramos criança, e mesmo num tempo chuvoso como está hoje, e amanhecendo pela manhã chovendo, as tias, as professoras da nossa salinha ensinaram a gente a cantar um louvor, para a gente não esquecer de que mesmo chovendo devemos buscar a Deus. E o louvor era: domingo eu acordei, chovia na cidade, a rua estava cheia, tinha lama de verdade. Tomei meu chocolate, era dia do Senhor, peguei meu guarda-chuva, fui à igreja dar louvor. Pequenininho, e eu lembro até hoje. Fica na mente, amados. Só tem uma coisa errada nesse louvor: lá em casa não tinha chocolate, era cevada. Tinha nem café. Essa parte não está correta. Tomei meu chocolate. O que é isso? Chocolate, irmão? Na minha casa era difícil. Tem muita gente que precisa aprender a agradecer. Hoje tem tudo e murmura. Não quero Nescau, eu quero Toddy. Não quero Toddy, eu quero Nescau. Eu quero Neston. Quero falar de um outro homem, Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o reformador protestante em 1517. Para quem não conhece a história, deixa eu te situar. Martinho Lutero era um monge, era um padre católico que revolucionou a igreja católica na época. Foi perseguido, morto, mas ele começou a pregar contra as indulgências. A igreja católica, na época da Inquisição, perseguia, matava índios, matava pessoas que não fossem católicas, proibia ler a Bíblia. É um período que se chama cortina de fumaça. Quantos assassinatos eles cometeram? E por essa ocasião, amados, eles vendiam pedaço do céu. Você comprava na terra perdão dos seus pecados. Com isso, anula o quê? O sacrifício de Jesus na cruz. Esse homem levantou quando leu um versículo chamado, o versículo que diz: o justo viverá da fé. Quando ele leu aquele versículo, ele disse: eu não tenho que pagar para os meus pecados serem perdoados. Porque esse versículo, em outras palavras, quer dizer o seguinte: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Como Deus te aceita? Pela sua fé. Então ele falou: chega, não tenho que comprar pedaço no céu, eu não tenho que comprar perdão dos meus pecados, Jesus na cruz do Calvário é o suficiente. Isso é o que é o protestante, que deu origem à igreja evangélica e tudo isso aí que a gente vê. Esse Martinho Lutero, irmãos, olha o que ele disse sobre a oração. Ele disse: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia inteiro. Portanto, orar é um privilégio, bem como uma grande responsabilidade que o Senhor deixou em nossas mãos. E olha o que ele disse, isso aqui é o mais profundo. Ele diz: a oração é o suor da alma. Se muitas pessoas orassem, irmãos, não teriam depressão. Se muitas pessoas orassem, não teria a síndrome do pânico. Se a maioria de nós orássemos, não haveria tristeza crônica no meio do povo de Deus. A sua alma está gritando, a sua alma está doente, sabe por quê? Ela não consegue suar. Na hora da oração você expressa o que a sua alma está dizendo.
Sabe para que serve o suor? Nós somos, né, um dos animais que transpira bastante. A gente não gosta do suor, muito menos do cheiro que ele possa deixar, né? Somente quem não gosta de tomar banho. A multiplicação das bactérias. Mas o suor, foi Deus quem colocou em nós. Porque quando você está em constante atividade, e muita atividade, você acha que a pessoa que sua muito é doença? Não é. É porque o seu organismo começou a aquecer. E para não ter um superaquecimento, Deus coloca esse refrigério. Aonde você começa a suar, e aí você consegue baixar a temperatura do corpo. Tanto é assim, que depois de uma febre terrível, quando ela passa, você olha, a cama está molhada. O que é aquilo? Baixa temperatura. O que está acontecendo com a sua alma? Ela não está suando. O que está acontecendo com a sua alma? Ela está superaquecida. Ela está cheia de pressão. Mas quando você começar a orar, você vai ver que uma alegria vai começar a tomar conta da sua vida. E mesmo que os problemas continuem, você vai continuar dando glória a Deus e feliz da vida, porque o Senhor está contigo. Olha a pessoa que está ao seu lado e diz assim: vamos orar. Hudson Taylor, um grande homem também, ele escreveu somente essa frase sobre oração. Aliás, escreveu várias frases, mas uma que eu selecionei foi essa: quando trabalhamos, nós trabalhamos; quando oramos, Deus trabalha. Linda essa frase. D.L. Moody, ele escreveu o seguinte: aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também move o homem. A oração mobiliza, move tudo. Thomas S. Savage, olha o que ele escreveu: orar antes de fazer algo é dependência. Por que eu oro antes? Por exemplo, qual é o certo orar? Antes de comer ou depois de comer? Antes. Não importa se é antes ou depois. Se você ora antes, é dependência. Se você ora depois, é gratidão. Você pode orar depois que acabou de comer e dizer assim: Senhor, que comida gostosa. E Deus não vai aceitar a oração? Vai. Então não importa se você ora antes ou se você ora depois. Você pode orar antes de sair, mas pode orar depois de chegar. Senhor, obrigado que o Senhor me guardou. Senhor, aonde eu estou indo, o Senhor me guarda. Importante é orar, amados. Faça pequenas orações, mas muitas orações. Mas ore sempre, ore sem cessar. Amém, meus irmãos? Quando você estiver triste, não vai reclamar com a esposa, nem com ninguém não. Vai para o joelho, fecha a porta do seu quarto, lá em secreto, começa a falar com Deus, e Ele vai te ouvir. Orar antes é dependência de Deus, orar depois é gratidão, mas orar sempre é comunhão. Orar sempre é comunhão, é ter prazer de estar com o Senhor. Vamos para frente. Charles Miller, esse homem escreveu: nunca pedi alguma coisa em oração. Escuta isso, para você que tem perdido a fé. Nunca pedi coisa alguma em oração, sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira ou de alguma forma. Nem sempre o que pedimos vem da forma que nós queremos, mas ela sempre vem, ela sempre chega. Amém, gente? Olha, agora eu vou falar do homem de oração, meu preferido, a quem gosto de ler sobre ele, Charles Spurgeon. Se você puder, uma hora, pega na internet e coloca lá, Charles Spurgeon.
Esse homem foi um dos maiores pregadores que a terra já teve. Evangelista. Esse homem pregou um sermão que é conhecido como o sermão ou a pregação mais famoso, o sermão mais famoso até hoje, depois do sermão de Jesus, depois do sermão do monte. O que Charles Spurgeon pregou? O tema que ele prega lá na internet é assim: pecadores na mão de um Deus irado. Esse é o tema da pregação. O povo conta a história, quem assistia a mensagem desse homem, diz que quando ele pregava, a voz dele era como uma voz de trovão, que era uma voz tão poderosa, que quando ele pregou esse sermão, pecadores na mão de um Deus irado, ele diz que as pessoas no templo queriam cavar o chão para enfiar a cabeça dentro. Outros arranhavam as cadeiras e os bancos e seguravam firme para eles não serem sacudidos. O lugar tremeu no dia que esse homem pregou. Pecadores na mão de um Deus irado. Amados, foi um sermão que ele pregou e houve conversões em massa. A forma com que esse homem pregou e denunciou aquela noite o pecado, fez com que as pessoas todas fossem abaladas pelo poder de Deus. Sabe o que esse homem disse como experiência de oração? Primeira frase, ele disse: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Deus está para realizar algo na sua vida. Deus está para realizar algo na minha vida. Ele está nos convocando como um ano apostólico da oração, porque Ele está para fazer algo. Deus está para fazer algo. E a frase preferida, que eu me delicio com ela, e ela me bate bastante, porque ele fala assim: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Queridos, no início da unidade da fé, eu repito, se eu tivesse treinado pessoas para orar e não pregar, eu me preocupei em treinar pastores, pastoras, mas eu tinha que ter treinado vocês a serem de oração, porque exemplo de oração eu tive, modelo de oração eu tive, e os resultados que eu vi na vida dos homens que foram meus pastores, eram homens que gastavam hora, e gastam até hoje, hora de oração. Então, quanto eu perdi, quanto nós perdemos, por não ter orado. A minha esposa, no início, quando eu casei, o maior ministério dela era a oração. Hoje não é mais, já foi. Era a oração. Uma intercessora, de ver milagres, de ver coisas acontecendo. Um chamado, uma convocação de Deus. Queridos, nunca é tarde para recomeçar. E nós vamos consertar o que está errado. Nós vamos treinar 10 orando e 1 pregando. 10 orando e 1 pregando. 10 orando e 1 pregando. E Deus vai fazer coisas grandes. Nós vamos alcançar lugares que a gente nunca pensou em alcançar. Com a oração, os nossos joelhos vão nos levar mais longe do que os nossos pés. Os nossos joelhos podem nos levar mais longe do que um avião, do que o nosso carro. Quem se propõe, irmãos, a orar? Digo amém. Teve um outro homem, André Murray, sei lá. Ele escreve o seguinte: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar, esse sou eu. O homem que mobiliza a igreja cristã a orar, estará dando a maior contribuição para a história da evangelização no mundo. Viu? Qualquer homem que mobiliza a sua igreja a orar, ele dá a maior contribuição para a evangelização do mundo.
E eu concordo. Por quê? Vou te falar de um homem chamado Davi Martins Miranda, fundador da igreja pentecostal Deus é Amor. Talvez muitos de vocês já passaram numa reunião da Deus é Amor. Mas se não passou, em algum lugar você já viu lá. Seja uma igrejinha pequenininha com 3 irmãos. 4, 5 irmãos, mas orando. Oh, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Oh, meu Senhor, opera milagre, maravilha, vem agir, Senhor. Não sabem pregar, mas orar eles sabem. A igreja está no mundo inteiro. Um dos maiores templos em São Paulo, construído em tempo recorde. Eu fui na inauguração no ano de 2002, eu estava em São Paulo. 27 mil pessoas cabem no templo. Tem estádio de futebol que não cabe isso tudo. 27 mil pessoas. Só o estacionamento da igreja cabe 800 ônibus. A igreja está em mais de 200 nações. E você vai pegar o homem, uma doutrina rígida. Tá, meu irmão? Não tem televisão. Não pode usar short. Usar paletó e gravata em todo culto. Não joga bola. Que dirá torcer para um time. A igreja tem lá, atrás da Bíblia deles, tudo que você não pode. Piscina, praia. E a igreja, que é isso? Oração. Oração. Agora, tem gente que quer crescer, quer começar um ministério, mas não tem vida de oração. Não tem oração. Então quem ora, irmãos, ou a igreja que ora, ela contribui para a evangelização do mundo inteiro. Por fim, quero compartilhar com você, a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, ele não teme o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Pelo contrário, ele ri da nossa labuta. Ele também ri de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Diga comigo, o diabo treme quando eu oro. Irmão, nossa carne não deseja orar. Você não espera a sua carne pedir para orar, porque ela nunca vai orar. A nossa natureza humana decaída se inclinará para muitas coisas, menos para a oração. Por isso precisamos ser exortados a nos colocar de joelhos. Por isso, o final desta mensagem eu quero colocar aqui. Coloca para mim aí o texto de 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 a 4. Por mais lindas que sejam as nossas palavras, irmãos, frases, pensamentos e as excelentes coletâneas de testemunhos de grandes pregadores e homens de Deus sobre a relevância e o dever imprescindível que cada crente tem de orar, nada se compara com a exortação que Paulo dá nesse texto. 1 Timóteo 2, 1 a 4. Ele diz assim: em primeiro lugar, recomendo, em outras palavras, exorto, que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis, em favor de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom. E a oração faz o quê? Agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam o quê? Salvos e conheçam a verdade. Irmãos, a oração é o maior elemento na evangelização. Não é o evangelho, é a oração. A oração muda a história das pessoas.
Então agora, eu quero falar para terminar os testemunhos que eu tive pessoais, com pessoas que marcaram a minha vida. Só escolhi 3 para falar. Poderia falar de muitos outros, mas eu escolhi 3. O primeiro, que por mais erros que tivesse, foi o meu pai. Meu pai, pastor José César Correia de Matos, hoje em memória, ele gastava muito tempo em oração. Com 30 anos de idade, ele foi curado de uma tuberculose, foi um plantador de igreja, foi missionário em São Paulo, missionário em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Eu lembro dele orando, principalmente nas horas de maiores dificuldade, com o rosto na cinza, que acabou de tirar a cinza do fogão a lenha. Eu via relâmpagos, irmãos, raios, trovoadas, luzes, que saíam por baixo da porta, que me causavam medo. Medo. Todas as vezes que se via em situação de desconforto, problema de saúde ou escassez, orava. Muitas vezes jejuava por dia. E uma marca dele era o jejum de palavras. Como é importante, irmãos, se você conhecesse o jejum de palavras. O que é o jejum de palavras? É quando você tira um dia para ficar em silêncio, não fala com ninguém. A única pessoa que você fala é com Deus. Tira um dia, faça um jejum de palavras para você ver. Esse jejum, Deus fecha a boca do leão e Deus estraçalha a cabeça da serpente. O jejum de palavras tem esse poder. Muitos de vocês não conheceram, ou talvez nunca ouviu falar de um pastor chamado Augustinho Valério de Souza. Mas esse homem, ele é muito conhecido na cidade de Paracambi. Você vai em Paracambi, tem um hospital evangélico. Você vai em Japeri, você tem um orfanato. Outros lugares, orfanatos, asilos. Um velhinho, um homem negrinho, baixinho, que não sabia ler, foi o pastor presidente da Assembleia de Deus do campo de Paracambi, com mais de 100 congregações que ele fundou. Um dos maiores campos da Assembleia de Deus, CGADB, no Rio de Janeiro, depois de São Cristóvão, era Paracambi. Um homem marcante, e ele atribuía todo o seu sucesso ao seu ministério de oração. Ele não sabia quase nada do alfabeto, mas foi um líder que influenciou a sua geração no município de Paracambi, construiu orfanato, asilos, escolas e muitos templos por esse Brasil afora. Até hoje você chega em Paracambi, existem CIEPs com o nome dele, ruas com o nome dele. Ele orava de contínuo a Deus. Sabe como uma das experiências desse pastor que muitos de vocês não aceitariam? Escuta isso que eu vou falar. Uma vez ele queria consagrar uma mulher missionária. Mas essa mulher era aquele tipo de mulher rígida, brava, briguenta. E ele estava orando para o Senhor, né, quebrar essa mulher, fazer dela humilde. Aí um dia Deus colocou no coração dele uma coisa. Ele chegou na casa da irmã, chegou no portão e falou assim: irmã, a senhora me arruma um copo d'água? Aí a irmã foi lá, trouxe uma água para ele na caneca. Ele: entra, pastor. Não, irmã, a senhora está sozinha, não convém que um pastor entre na sua casa, só a senhora sozinha, e eu não vou entrar não. A senhora traz água para mim? Ela trouxe água. Ela trouxe a água, aí ele bebeu um pouquinho, aí ele pegou o resto e jogou na cara dela. Pá! Ela: pastor! Pense comigo, tem irmã aqui, que se você fizer isso, meu irmão, você é um homem morto. Pode ser pastor, pode ser quem for. Mas era o que Deus colocou no coração dele. Né? Eu não devia ter falado não, né? Tem irmãs aí que estão na prova para consagração de pastora, né? Já pensou, irmã, me dá um copo d'água aí.
Sai correndo, irmão. Aquela mulher, irmão, baixou a cabeça. Falou: pastor, não entendi porque o senhor fez isso. E ela não falou nada, só isso. E chorava. Aí o pastor falou: irmã, a senhora está aprovada, a senhora vai ser consagrada missionária. Você quer o quê, irmão? O homem não sabe ler e escrever, ele tem que fazer o teste, ele precisa testar. Então o jeito dele foi que Deus deu orientação para ele. Vocês não acreditam no que eu estou falando? Vai lá e pergunte para a Camille, você vai ouvir essa história. Meu pai contava a história extraordinária desse homem que ele tinha com Deus, devido à sua vida de oração. E o último, irmãos, passou pela minha vida, me treinou desde os 9 anos de idade, Bispo João Gualberto dos Santos. Tenho o maior orgulho de falar desse homem. Bispo João é fora da curva, extraordinário. Lá na Vila da Penha, Jardim do Saco, Vila Cosmo, zona norte do Rio de Janeiro, tem um lugar que tem um morro. No Rio de Janeiro tem muito morro. E ele subia nesse lugar para orar. Sabe o que ele fazia? Era uma pedra, né? Uma pedra grande. Ele subia nesse lugar para orar. Ele pegava assim os joelhos da calça. E aí pegava, botava o joelho assim no chão. E erguia as mãos. Meia-noite. Orando por todas as igrejas, missão evangélica do Brasil, nome por nome, pessoa por pessoa, assunto por assunto, orando pelo presidente da república, conhecendo coisas da política, orando, 4 horas da manhã, a gente já estava assim, sentado no chão, que já não aguentava mais, e ele está lá: Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Irmãos, o joelho todo marcado de oração. Eu lembro de uma experiência, quando eu fui com ele para Minas Gerais. Eu tinha uns 15, 16 anos, não me lembro bem. E ao chegar nesse lugar, ele já chegou na hora de pregar, pregou no culto. E ele não é de pregar meia hora, 1 hora não, irmãos. 3 horas, 2 horas e meia pregando. E ele terminou de pregar a mensagem, fomos para casa, janta, na casa do pastor, conversa vai, conversa vem. Eu já queria dormir, descansar, e ele falou assim. Aí o pastor falou: ô bispo, o senhor quer liberar o Paulinho para ele dormir? Preciso conversar um assunto com o senhor. Ele falou: não, Paulinho pode ficar aí, Paulinho é um menino homem. Eu achei que era um castigo, amado. Eu estou doido para dormir, cansado. Viagem do Rio de Janeiro até aqui. E ele fala para eu ficar assistindo essa reunião. E eu fiquei lá. Eu não sabia, ele estava me treinando. Ah, amados. Quando chegou por volta de umas 2, 3 da manhã, eu já não aguentava mais, eu já estava assim, ó. Aí ele olhou para mim e falou: Paulinho, pode dormir. Aí eu fui, tomei banho, escovei o dente, fui dormir. Isso era por volta de umas 3 da manhã. Quando foi por volta de 4 horas da manhã, ele entrou no quarto. Aí eu pensei que ele ia dormir. Irmãos, ele dobrou os joelhos, ele orou até as 9 da manhã. 9 horas, orando, de mãos erguidas. Aí ele levantou, foi tomar o seu banho, tomar café e as atividades do dia a dia, fazer visita para todos os irmãos, sem dormir. Só foi dormir depois da pregação do outro culto no outro dia. Que graça especial Deus dá a quem tem uma vida de oração. Amados,
Isso é testemunho. Eu vi orando noites inteiras em vigílias com joelhos em terra ou sobre pedras, sem nada para evitar os atritos da pele. Além dos joelhos nus, costumava erguer as duas mãos para o alto, enquanto orava por horas sem parar. E durante a oração cita muitos versículos bíblicos. Uma marca dele é respaldar o que ele está pedindo. Está escrito, está na sua palavra, o Senhor disse. E se você ainda hoje chegar na casa dele, está com 81 anos, vai fazer esse ano. Se você chegar na casa dele pelas manhãs, não será atendido como nenhum pastor, nenhum líder atendido antes das 9 horas, 10 horas da manhã. Porque a palavra dele é, como de costume, ele disse: eu estou em audiência com Deus. Todos os dias, de domingo a domingo. Um homem que adquiriu sabedoria e destaque, irmãos, por causa da sua oração. Vivo, ainda vivo. Sofreu vários derrames, acidentes de carro. Ele conta um testemunho de que ele, um chefe traficante, queria que ele saísse do templo que ele estava construindo, que ele disse: eu quero construir uma piscina aí para minha família. Então põe o preço se eu quiser no templo aí, vai embora daqui. Ele disse: não, esse aqui é o lugar do templo, eu vou ficar aqui. Um dia, ele conta a experiência que estava pregando a palavra, acabou a luz e de repente só ouviu 3 tiros. 3 tiros. Uma irmã, no meio do escuro, gritou: ai! Um outro tiro atravessou a parede, e outro tiro passou por ele assim atrás, e ele fala: para esse tiro passar por aqui, teve que passar por mim. Teve que passar esse tiro por mim. Rebentou com a parede. Uma das balas bateu no colo da irmã, essa que gritou, caiu no colo dela, amassada. Você acredita, irmãos? Amassada. Ela só gritou por causa do calor, por causa da quentura da bala. E Deus livrou. E outro projétil foi achado no chão. O que é isso? Vida de oração. Você já deve ter ouvido testemunho de pessoas que já esteve diante do revólver e o bandido, pai, não sai tiro nenhum. De gente chegar em mercado, não ter dinheiro para poder comprar, e Deus falar: põe no carrinho tudo. E a pessoa doida, varrida, começa a colocar as compras no carrinho, coloca as compras no carrinho, depois vai para o caixa 12. Aí chega lá no caixa 12, de repente alguém anuncia no rádio: quem está no caixa 12 não vai precisar pagar a compra. A igreja precisa voltar a viver as coisas sobrenaturais. E nós vamos viver, irmãos, no sobrenatural de Deus, para a glória do Senhor. Fique de pé no seu lugar, mas olha para mim, porque eu vou concluir com isso aqui. Que horas tem? Estou achando estranho que ainda é 10 para as 9. Preste atenção. Você sabia que a Alemanha era dividida em 2 Alemanhas? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Ela era dividida por um muro, que chamava Muro de Berlim. Você sabe como é que o Muro de Berlim caiu? Oração. Um grupo de irmãos iam para o Muro de Berlim, erguiam as mãos e passavam horas e horas ali. Misturavam o seu suor, misturavam ali as suas mãos, e começou a ficar no muro uma marca das mãos, do suor, deles clamando ao Senhor, das sujeiras das mãos, deles clamando ao Senhor. Qual o primeiro pedaço que caiu, que foi derrubado, quando decidiram unificar a Alemanha? Exatamente aonde os irmãos erguiam as mãos de oração.
Procura na internet uma cidade chamada cidade que não tinha, a plantação não dava nada, as batatas davam pequena, chuva quase não acontecia. E era uma cidade que vivia debaixo do governo de não só milicianos, mas bandidos, violência. Os irmãos começaram a se unir para orar pela cidade. Irmãos, sabe o avivamento que aconteceu na cidade? A cidade foi transformada e sacudida pelo poder de Deus. Começou a chover, começaram a colher frutos grandes, produtivos. Procure essa história, pelo amor de Deus. Não só essa cidade, outras cidades foram abaladas pelo poder de Deus por causa da oração. Ah, irmão, se você aprender o valor da oração, você não vai sair daqui hoje e não vai dormir antes de orar. Você vai falar com Deus hoje. Você vai ouvir a Deus hoje. E eu queria que esta noite nós pudéssemos orar pela nossa nação, pelo Brasil. E eu trouxe hoje a bandeira da nossa nação. E eu queria que nós pudéssemos interceder pelo Brasil. Amém? Vem cá, bispo, segura aqui para mim. Em nome de Jesus. Todos os brasileiros que estão aqui, o que o Brasil precisa? Paz, saúde, prosperidade, ordem e progresso. Verdade. O Brasil precisa de libertação, irmãos. O Brasil precisa crescer o Evangelho. O Brasil precisa de governantes tementes a Deus. Então eu queria que você pudesse abrir a sua boca e nós pudéssemos orar juntos, com o coração juntos, pelo Brasil. Mas essa não é uma oração para ser de silêncio. A súplica é orar com voz, dando vozes. Eu queria que nós orássemos decretando mudança nessa nação. Eu tenho ouvido testemunhos de apóstolos, de pastores, de missionários que têm deitado sobre essa bandeira. Os irmãos que vão orar a partir de amanhã aqui, no horário da manhã, vão orar pelo Brasil. Um dos momentos da intercessão é a oração pelo Brasil. Você pode deitar-se sobre essa bandeira, como eu tenho feito, clamando pelo Brasil, sentindo as necessidades de Deus pelo Brasil. Irmãos, há uma profecia de que o celeiro de missionários que vai invadir o mundo para a pregação do Evangelho será o Brasil. São os brasileiros que vão alcançar o mundo. E isso tem acontecido, irmãos. Nós não somos conhecidos só hoje pelo futebol. Nós não somos conhecidos hoje só por causa da nossa Amazônia. Se você não sabe, a maior igreja evangélica do mundo, a maior nação evangélica, a maior igreja está na Coreia do Sul, mas a maior nação evangélica do mundo é o Brasil. Mas também é a maior nação de gente desviados, de gente que abandonou a fé, que deixaram Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, neste momento nós levantamos a nossa voz em oração, como igreja de Jesus Cristo, como sacerdotes, como incensários, como representantes legais na terra, com aqueles que têm o poder sobre a terra, porque o Senhor deu o governo a nós e governa o mundo através de nós. Nós queremos orar por esse Brasil verde, esse Brasil amarelo, esse Brasil azul, esse Brasil branco,
esse Brasil da ordem e progresso, esse Brasil dos 26 estados e um distrito federal, o Brasil do pentacampeonato do futebol, a nação, Senhor, conhecida no mundo inteiro, por causa, Senhor, da igreja, maior igreja evangélica, como também o maior país católico do mundo. Nós oramos para que os principados caiam nesta nação, que os principados caiam nesta nação, principado de Leviatã, Asmodeus, principado de prostituição, principados de roubo, furtos, principados de pedofilias, principados de fornicação, do divórcio, principado da mentira, do engano, da corrupção. Nós declaramos em nome de Jesus que Leviatã, o monstro marinho, cairá por terra. Nós declaramos que o Brasil é a nação da colheita, é a nação da evangelização, é a nação do louvor, é a nação da adoração, é a nação de pastores poderosos, cheios de testemunhos, milagres e maravilhas. Nós declaramos, Senhor, que o Brasil vai ter economia crescente. Nós deixaremos de ser país emergente, país de terceiro mundo, para ser potência na economia, na agricultura. Declaramos que o PIB, Produto Interno Bruto, vai crescer em 2022. Declaramos que haverá emprego nesta nação. Declaramos que haverá paz. Declaramos que haverá saúde nesta nação. Declaramos em nome de Jesus Cristo que haverá, Senhor, paralisação desta pandemia. Declaramos que o Senhor vai repreender esse surto de influência H1N1, H1N2, H1N3, a flurona, Senhor, que tem chegado. Declaramos que vai cair o império da dengue, o império da ebola, o império, Senhor, de todas as enfermidades que tem assolado esta nação. Declaramos, Senhor, o Brasil rendido aos teus pés. Declaramos que este gigante vai se despertar. Declaramos que este gigante vai sair da inércia. Declaramos que esse gigante vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abençoamos os governadores, 26 governadores, um do Distrito Federal. Abençoamos o presidente da República, Senhor, o vice-presidente, todos os secretários. Declaramos a tua bênção sobre o Supremo Tribunal Federal. Declaramos sobre o Tribunal Eleitoral. Nós declaramos, Senhor, a tua bênção, a tua paz reinando, Senhor, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara de Deputados Federais. Declaramos que haverá leis justas. Declaramos, Senhor, que a fome não vai crescer. Declaramos que a fome não vai preponderar. Declaramos que haverá saúde, a riqueza será distribuída justamente na mão daqueles que menos têm. Oricalabashura badara balasarabacaia. Odimicalamachumianda lamamachequememarahas. Eu sinto que nós devemos sair da dimensão natural e orar em outras línguas. Levante a sua mão para cá, ore em outras línguas. Deixa o Espírito Santo conduzir as nossas línguas para orar profeticamente, a oração que Deus quer. Eu sinto que há algo no mundo espiritual acontecendo agora. Não somos só nós que estamos orando. Churabababaraya sereia lalamaia. Ericalabababashiki biba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 s. Choricantarimandaba sidarababa. Queri me cantar a balabashuri, me cantar a labasuri andalabas. Remi andaramas, surimi tiandecaia. Reparamachia, canto nibiabababa. Emi andalamas, surimi titiki anda saia. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus,
Sopra o teu espírito, sopra o teu espírito, sopra o teu espírito, sopra o teu espírito, sopra, 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 Chacatarababacalabácia, sopra, sopra sobre o Brasil, sopra, vento do Espírito, vem com o teu fogo, estabelece o teu altar no Brasil. Brasil, 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 de norte a sul, de leste a oeste, Brasil, Brasil. Choramos por esta nação, Senhor, clamamos por esta nação, oramos por toda a América, América Central, América do Norte, América do Sul. Senhor, tu nos disse: pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. Dá a unidade da fé às nações, dai-nos as nações, dai-nos as nações, dai-nos as nações, Senhor. Xerebebebe saramamama, Cuicabababá serererê. Oramos por Israel, 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 Israel. Paz em Jerusalém, paz em Jerusalém. Profeticamente, Senhor, tu começará a dar visão e sonhos ao teu povo sobre o Brasil. Descortina o Brasil, mostra para nós o Brasil, mostra para nós as cidades que nós temos que avançar, os lugares que nós temos que pisar. Leva-nos aonde não nós fomos, Senhor. Retira o atraso de sobre nós, tira os impedimentos, tira os impedimentos, tira os impedimentos, tira os impedimentos. Shuriamaramaye. São 5.000, Senhor, 5.000, Senhor, 5.670 municípios, 5.000, quase 6.000 municípios. Senhor Jesus, toma todos os prefeitos em tuas mãos. Senhor, eu sei que eu orando, eu estou ensinando eles a orar. Senhor, que eles imitem a minha fé, que eles orem como eu oro, Senhor, que eles orem além da caixa, fora de orar só pelos seus probleminhas, só pelas suas casinhas, só pelos seus assuntinhos. Senhor, que a gente comece a orar maior, que possamos orar maior. Amplia a nossa visão em relação à oração. O Jeová Sirianda lá, dele clamaramana, Surianda lá mamamanaramanassá, dele camanará. Terebalabacanto idioma nahalamamá. Oh, riprova la machia cantará. Surianda lama namanara canto idelemaná. Terebalabachuria. Remiclama ralamantara. Oh, anjos estão somando conosco agora. Anjos estão somando conosco agora. Anjos estão somando conosco agora. Oh, reclamareba na barara. We
canta rebalaba. Oh, Santo, Santo, Santo. Que não passe de nós o teu Espírito. Que não seja preciso que o Senhor levante outra geração que vá avante. Que seja esta geração. Que seja esta geração que o Senhor está levantando. Esta geração que o Senhor está levantando. Geração de adoradores queremos ser. Sacerdócio santo para oferecer incenso suave e agradável. Uidio manamara makanda Shuria babaraka marama sheka marama. Oh remanama canturi manamas. Deus maravilhoso, te apresentamos, Senhor, o nosso Brasil, ó Pai. Oh meu Pai, obrigada pela tua igreja, com todo amor no seu coração, tem clamado nesta noite, Senhor. Eu posso ver o fogo queimando nos corações, Senhor, de cada um, Senhor, que estende as suas mãos para esta bandeira, simbolizando, meu Deus, o nosso lar, a nossa casa, Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, a tua igreja coloca o seu coração, Senhor, meu Deus, nesta oração, ó Pai. Eu creio, Senhor, meu Deus, que é o Senhor, meu Deus, que nos conduz dessa forma, Senhor, porque todo amor vem de Ti, e o Senhor é amor, e o amor que temos por este país vem do Senhor também, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, meu Deus, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso país, este que é o nosso lar, Senhor, meu Pai, este lugar que amamos, Senhor, meu Deus, e queremos ver dias felizes, queremos ver dias prósperos. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa os filhos desta terra, Senhor, meu Deus. Abençoe cada brasileiro, Senhor, meu Deus. Oh, Pai querido, que possamos ver ordem e progresso também na vida de cada brasileiro, ó Pai. A tua igreja clama, Senhor, meu Pai, e cremos que o Senhor está atendendo a nossa oração, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, porque cremos que é o Senhor quem está nos conduzindo, Senhor. Enquanto não chegar o dia do Senhor buscar a tua igreja, nós cremos que o Senhor está abençoando esta terra, porque não são poucas as promessas, Senhor. Nós nos colocamos como canal da tua bênção, como instrumento do Senhor, ó Pai, para estar abençoando esta nação, Senhor. Oh, meu Deus, neste ano, Senhor, em que teremos eleições para presidente e tantos outros cargos, Senhor, nesta nação, te pedimos que o Senhor esteja conduzindo o teu povo, Senhor, com sabedoria para eleger os governantes, Senhor, aqueles a quem o Senhor determinar, Senhor. Que a tua igreja esteja com os seus ouvidos atentos à tua voz, Senhor, para com sabedoria escolher, Senhor, os governantes, porque cremos que é o Senhor quem coloca, Senhor, meu Pai, e nós somos os instrumentos do Senhor para colocar, Senhor, nas posições de autoridade desta nação, Senhor, aqueles a quem o Senhor determinar. Oh, meu Deus, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, Senhor. Te pedimos, Senhor, meu Deus, a prosperidade nesta terra e a paz, Senhor, meu Deus, a paz, ó Pai, porque temos vivido dias de guerras, Senhor, guerras em vários lugares, guerras em vários níveis, de vários tipos, mas te pedimos a tua paz, Senhor, a tua paz nas ruas, Senhor, a tua paz nos palácios, Senhor, meu Deus,
a tua paz, meu Deus, dentro das casas, dos lares. Eu te apresento as famílias, Senhor, meu Deus. Oh, Pai, vai destronando, Senhor, toda esta confusão, todos esses demônios que tem colocado divisão entre os casais, entre as famílias, entre os pais e os filhos, Senhor, meu Pai. Te apresentamos as famílias da nossa nação, Senhor, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando, trazendo união, Senhor, nas famílias. Que haja, Senhor, um retorno aos princípios, Senhor. Os princípios de honra, Senhor, meu Deus. Os princípios de família, Senhor. De laços de irmandade, fraternidade, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, converte os corações dos filhos aos pais e dos pais aos seus filhos, Senhor, meu Deus. Que os pais, Senhor, venham aprender a responsabilidade que tem, Senhor, meu Deus, na vida dos seus filhos. E que os filhos venham aprender sobre a responsabilidade que tem na vida dos seus pais, Senhor. Que haja união entre os irmãos, Senhor. Que haja união entre os casais, Senhor, meu Deus. Abençoa os casamentos, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Amamos esta nação. Amamos esta nação. Amém? Eu amo ser brasileiro. Eu amo o Brasil. Amém? Deus te abençoe. Vão na paz. Até amanhã, querendo o Senhor.